O Malafaia está em pânico. Olha, pânico total no senhor Silas Malafaia. A coisa tá feia, viu? Ó, o Malafaia ficou sabendo aí da mega articulação aí que vai colocar Bolsonaro na jaula e que esvaziou aí o discurso do Malafaia e do Bolsonaro, que pediam aí por anistia. E aí partiu pro chororô e começou a implorar perdão aí para que seja encerrado aí o inquérito contra ele, contra o Bolsonaro. Tá agora naquela de implorar, porque não dá mais para ele falar, olha, eu quero anistia para quem não quebrou nada, pronto. Já tá sendo articulando aí que quem não quebrou nada vai ficar com uma pena menor. A maioria já tá presa aí há 2 anos, ou já ficou 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses preso. E aí, de qualquer maneira, mesmo se pegassem penas a lei de 12 a 17 anos, e quem não quebrou nada estava pegando entre 11 e 12 anos mesmo, já estariam sendo soltos. Então, não muda praticamente nada, só que vão para casa um pouquinho mais cedo. E o discurso aí do Bolsonaro de que tem senhorinhas que estão condenadas foi pro espaço. Então, Malafaia, olha, gravou um vídeo. O título do vídeo do Malafaia é assim, urgentíssimo, urgentíssimo. Ele tá aí pedindo para todos os bolsominions compartilharem. Já vou mostrar aqui o pânico do Malafaia. Vamos lembrar qual foi a articulação aí que aconteceu nesse final de semana, principalmente. Lembremos, primeiro ponto, o governo Lula não tem maioria no Congresso e 53% dos deputados federais, ou seja, 269, assinaram um pedido ali um pedido de urgência para um projeto que dá impunidade a quem tentou matar o Lula. Esse é o nível aí, colocar o nominho ali e a assinatura para dizer, ó, quem tentou matar o Lula pode ficar impune. Esse é o nível do Congresso Nacional que o Lula está tendo que articular. E aí, o Bolsonaro começou aí a pedir por anistia, 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 e nos últimos meses ele passou a encampar aí o argumento de que, olha, teve gente que não fez nada, essas pessoas estão sendo presas, tudo mais. Acontece que todo mundo sabe que a anistia era para Jair Messias Bolsonaro. Lá da UTI, onde está fazendo showzinho, aliás, nem vou mostrar aqui a cena, que é o teatrinho do Bolsonaro, mas ele colocou nas redes sociais ontem ele tirando a sonda do nariz, ele cheio de dor. Quem quiser busca aí Bolsonaro sonda, e aí você acha o vídeo. Se você sentir prazer em ver o Bolsonaro sofrendo, parece que naquele vídeo ele estava sofrendo um pouquinho, mas tem uma coisa daquele vídeo, que por isso talvez mereça ser mostrado, vou pensar aqui nos próximos minutos, que é, ele estava ali numa UTI de hospital, teoricamente, né, porque já se sabe que não é uma UTI de verdade, e tinha 3 câmeras na edição. Ele estava tirando a sonda e tinha uma edição com 3 câmeras, de 3 ângulos diferentes, para você ver ali o Bolsonaro com o cara tirando a sonda do nariz dele. Você fala, peraí, que UTI que deixa ter, além do médico, do paciente, de enfermeiras, 3 cameramen? Nunca vi isso. Olha, o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal vai ter muito material aí para investigar o Hospital DF Nova Star por esse reality show aí que estão fazendo, que não é tão reality, né? Não é como aqueles que são combinados. É isso aí, o do Bolsonaro. Pois bem, por que o Bolsonaro está fazendo isso? Porque ele tá apavorado, porque ele está percebendo, e nas redes sociais aí, vários analistas de redes sociais estão mostrando isso, ele não está tendo apoio para o projeto de anistia. Tem muito bolsonarista que tem lá e fala de anistia e tal, porém, na parte de defender mesmo o Bolsonaro, não está tendo apoio. Ele, primeiro, não conseguiu converter ali a anistia numa grande pauta da extrema-direita, apesar das lideranças de extrema-direita estarem forçando a barra nisso aí. Segundo, quando ele finalmente conseguiu convencer alguns bolsominions a mais a engajarem, foi com o argumento de que, olha, tem que ter anistia para Débora do Batom, para quem não quebrou nada e tudo mais. E aí, quando esse discurso começa a ser esvaziado pela articulação que está sendo feita, ele não está convertendo, tem uma coisa em rede social que é a conversão, você converte a pessoa daqui para lá. Ele não está convertendo todo esse engajamento que é em prol aí da Débora do Batom e de quem, teoricamente, não quebrou nada. A Débora pichou ali. Não está convertendo isso em apoio à anistia para o Bolsonaro. E a perdão para o Bolsonaro, para ele mesmo. Então tá ruim. A situação dele está cada vez pior. Aí o Lula, com esse Congresso Nacional aí, que queria aprovar um pedido de anistia e peitar o Supremo Tribunal Federal. O STF ia falar que é inconstitucional. Só que ia ter outra briga entre os 3 poderes, e o STF não está querendo, porque tem uma coisa que quase ninguém está levando em consideração, mas o Lula tá.
os ministros do STF estão e, obviamente, os deputados e senadores de Brasília estão, que é a projeção para 2026 é catastrófica, tá? Catastrófica. A projeção para 2026 é que o bolsonarismo vai ampliar o número de vagas que eles têm no Senado. Pior, a gente não está nem levando em consideração que o Instagram está manipulando já o algoritmo em prol da extrema-direita com muito mais força do que estava fazendo 2, 3 meses atrás. Depois que o Trump ganhou a eleição, foi um liberou geral. É só ver que o Nicolas Ferreira fez um vídeo, e um vídeo dele teve 350 milhões de visualizações. E aí depois, nas semanas seguintes, quase toda semana, ou a cada 2 semanas, ele faz um vídeo que bate 100 milhões. Você fala, pô, é muito manipulado. Muito. Você consegue imaginar o que vão fazer na época da eleição? O tamanho da manipulação? Então, o cenário é que a extrema-direita vai ter mais senadores e os ministros estão vendo, pô, dependendo aí da briga que a gente compre, isso vai custar muito caro em 2027. Muito caro. Então, os ministros estão ali, quando era contra a esquerda, eles não estavam nem aí. Agora, contra a extrema-direita, eles ficam assim, ai, nossa, nossa. Então, começou uma articulação para, pô, vamos colocar o chefão na cadeia e os chefões na cadeia para mesmo se esse pessoal conseguir aí maioria ou perto de maioria eu não acredito que eles vão ter, mas perto de uma maioria, que eles não tentem nada golpista. Como é que pode fazer isso? Servindo aí de exemplo que quem tentar golpe de Estado e quem estiver organizando será preso. Então, a mudança na lei que querem fazer é a seguinte, é para aumentar a pena para novos golpistas. O STF vai dar pena máxima aí para o Bolsonaro e para os golpistas para ser uma pena pedagógica, essas palavras do líder do PT, Lindbergh Faria, e o projeto de lei vai aliviar aí para quem foi provado por câmeras que não quebrou nada. Sou contra, mas é o Congresso que a gente tem. É o que dá. Ninguém acha que, nossa, o Lula tá super afim de perdoar o pessoal que queria matá-lo. Não pense nisso, né? Que isso está acontecendo. Não tá. Vai aliviar para esse pessoal, esvaziar o discurso do Bolsonaro e aí vai aumentar a pena para quem estiver já planejando o golpe de Estado no futuro. Porque o que o STF tá vendo e o Lula tá vendo é lá na frente. E se em 2027 eles conseguem aí até uma maioria, e aí chega 2028, 29, 30, eles começam a confabular golpe de Estado. Já vão para a jaula imediatamente. É isso que está sendo aí planejado, um projeto de lei para deixar penas bem rígidas e deixar ali a lei de uma maneira bem rígida para já começar a enjaular quem tentar crime, quem tentar golpe de Estado. E não duvide aí que vai ter alguma brecha nessa lei para mesmo parlamentares que tiverem aí confabulando golpe para que eles sejam presos em flagrante. Então, prepara. Isso está dando um burburinho ali na extrema-direita, porque o Davi Alcolumbre designou alguns senadores ali para fazer o primeiro esboço do projeto de lei. E entre os senadores, ele colocou o Sérgio Moro. Os bolsonaristas estão se rasgando. Como é que o Sérgio Moro está fazendo uma lei que vai ferrar o Bolsonaro? Eu tava esperando a rasteira do Sérgio Moro no Bolsonaro. Eu tava esperando. Não demorou, hein? Não demorou. Achei que ia demorar um pouquinho mais. Foi antes do que imaginado. Eu achei que Sérgio Moro ia esperar aí, chegar próximo da prisão do Bolsonaro, ou com ele já preso, e aí dar rasteira. Agora, não, nem esperou o Bolsonaro ser preso. Com o Bolsonaro lá no hospital, ele, pegou. Diante disso tudo, e essa articulação foi, amplamente divulgada em Brasília. Todo mundo nos corredores aí de Brasília sabe dessa articulação e sabe que agora ferrou para o Bolsonaro e para todo mundo que estava incentivando ali golpe de Estado, Malafaia entre eles. Então Malafaia veio aí à tona fazer vídeo, e aí ele começa a fazer, o título do vídeo dele é urgentíssimo. STF acaba de confirmar que pseudogolpe não passou de uma farsa. Aí chega um momento do vídeo em que o Malafaia faz isso aqui, ó. A esquerda cansou de quebrar Brasília e nunca aconteceu nada, mas eu quero discutir isso. Se alguma dessas pessoas, eu não tô aqui pra proteger quem quebrou, dano ao patrimônio público, mande pra primeira instância, porque isso não é competência dos senhores, isso é uma vergonha, gente. Isso é uma afronta, que eles querem fazer uma meia-culpa pela vaidade e não quer reconhecer de maneira clara e geral. Agora prepara, hein? É uma vergonha, senhores, pelo bem do Brasil, pela paz dessa nação, pelo Estado Democrático de Direito, encerra esse inquérito, que é uma farsa, porque não houve tentativa de golpe e os senhores acabam de dar uma prova a todo o Brasil. Que vergonha! Quarta-feira, 7 de maio, 16 horas, lá na Corte de... Por favor, encerra o inquérito. Que vergonha vocês aí, encerra. Agora ele partiu pro... Por favor, só falta assim, ó. Esse é o tamanho aí do desespero de Silas Malafaia. E ó, isso aí é o finalzinho do vídeo. O vídeo inteiro é só aquelas mesmas falácias de sempre, falando. Aí ele diz, a esquerda cansou de quebrar Brasília. Olha,
Olha, quando teve... A maioria das vezes que teve quebradeira foi quando estava tendo protesto de indígenas, e aí o governo do Distrito Federal, que sempre foi ali extrema-direita, mesmo antes do bolsonarismo, ia lá e descia o pau nos indígenas. E obviamente eles reagiam. Isso foram 2 vezes, em anos diferentes. Eles estavam só protestando pacificamente no dia do indígena, eles vão lá pacificamente até Brasília. A polícia vai lá e começa a jogar bomba, não sei o que. Obviamente eles reagem. E tiveram algumas outras manifestações ali, mas nunca foi ninguém falar, olha, queremos fechar o Congresso Nacional, o STF, e tirar o atual presidente aqui do poder e colocar quem a gente quer. Nunca. Nunca. De maneira alguma. Então a esquerda nunca tentou dar golpe de Estado. O que os bolsonaristas tentaram é golpe de Estado. Então tá bem difícil aí a situação do Malafaia. Aí o Bolsonaro estava lá no hospital, com 3 cameramen, tirando a sonda lá, falando, olha só que sofrimento que eu tô e tudo mais. Agora, ele que tinha piorado muito aí depois do oficial de justiça, passado o prazo aí para a defesa dele, de repente melhorou. O Bolsonaro agora tá para ter alta. Eu lembro que o médico tinha dito que o Bolsonaro teria alta em 2 dias. Aí chegou o oficial de justiça, ai, piorei, não dá mais para eu sair do hospital, não tem mais previsão de alta. Que coisa, né? Na defesa que está sendo feita aí ao Supremo Tribunal Federal, o Bolsonaro já indicou algumas testemunhas. E como testemunha, é muito burro, ele colocou o Pazuello. O Pazuello que também foi indiciado por golpe de Estado. Quer dizer, a testemunha é o cara que é o seu cúmplice. Cada uma. Ele colocou várias testemunhas que também são investigadas por golpe de Estado. E vamos lembrar, a Polícia Federal continua investigando no inquérito do golpe. A Polícia Federal indiciou lá mais de 40 pessoas e anunciou, a gente continua a investigação, terão aí relatórios complementares, porque o caso da BIM Paralela se cruza com o caso do golpe de Estado e esse da BIM Paralela não acabou ainda. Eu peço a sua inscrição no canal. Vamos seguir aqui na luta contra essa corja maldita que está tentando destruir o Brasil até agora. Falou!